Para quem ainda não me conhece, eu sou a Milena do Sebrae, faço parte da equipe de gestão de projetos, turismo, que foi onde começou essa questão do place branding, que nós estamos atuando agora, estamos quase na metade desse processo do place branding. Apesar de ter começado no turismo, esse projeto ele é para Joinville inteira, né? A marca de Joinville, as estratégias, como a gente quer ser lembrado, passa por todos os setores, né? Industrial, tecnológico e até mesmo para nós moradores. Então, por isso que a gente convida sempre todas as pessoas de todos os setores, não só do turismo, onde começou, para participar dos workshops, tanto de captação dessas informações, né, quanto agora de validação que nós vamos fazer. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos validar o que a gente trabalhou nos workshops em 4 turmas, né, no último workshop. E agora passo a palavra para o Jaumei, que é nosso parceiro no Convention, para dar as boas-vindas para vocês também. Obrigada. Obrigado, Milena. Obrigado, Gisela. Agradecer a todos a presença. Eu falo em nome do Convention Joinville Região Convention Visitors Bureau, que é parceiro do Sebrae, né, nessa tarefa aqui, que tem sido muito prazerosa, eu diria, muito gratificante, muito satisfatória, porque a gente tem visto como tem criado engajamento nas pessoas, né, como tem a participação, todo mundo, quem tem participado tem se entregue para o projeto, entendeu o objetivo do projeto e o que a gente quer, né, com o Place Branding. E eu converso com a Gisela sempre, a gente troca as informações, a gente percebe como Joinville está respondendo bem, né, a essa provocação muito positiva que o Sebrae nos fez, né, lá no início. Então, Gisela, também não vamos nos alongar mais, a palavra é contigo, né, em mais essa etapa. Obrigado a todos. Obrigada, Jaumei. Obrigada, Milena. Boa tarde, turma. Boa tarde, Joinville. Sejam bem-vindos novamente à etapa que concretiza 50% do nosso projeto de Place Branding. Como a Milena falou, hoje a gente oficializa a metade do nosso projeto, né? A metade do nosso trabalho, que iniciou aí em torno de 60 dias mais ou menos e vai até dezembro, mas hoje a gente valida a metade, né, das nossas entregas. E recapitulando, eu acho que 100% de vocês, pelos nomes que eu estou vendo aqui, já esteve conosco nas outras reuniões, nos outros workshops, sempre com muito engajamento e, como disse o Jaumei, sempre com muita doação e reciprocidade conosco, com o time do IDIT. Então, isso tem ajudado muito a construção de tudo que a gente entregou até agora, né? Porque essa entrega de vocês, essa transparência, essa reciprocidade, sem dúvida, foram um elemento fundamental para que a gente chegasse até aqui da forma como chegou, né? Com a relativa tranquilidade que eu sempre falava no início e com o consenso que a gente gostaria, o que é bastante desafiador e bastante difícil, mas a gente tem conseguido, e tudo isso muito graças a essa entrega de vocês. Então, hoje a gente veio validar as personas. Vocês devem lembrar que no workshop passado nós começamos a construção desses personagens que representam o que a gente gostaria para Joinville, representam o que a gente já tem, o que a gente já é, mas também representam aonde a gente quer chegar, aonde é desafiador para nós. Essas personas, elas têm estilos de vida, elas são de gerações, elas têm padrões de comportamento diferentes, que se conectam com segmentos diferentes, que se conectam com pontos de contato diferentes, com estilos de comunicação diferentes e, portanto, é muito importante que hoje a gente valide ou não, né? Pode ser que vocês queiram fazer algum apontamento sobre essas personas e o momento de hoje é exatamente para isso, né? Para que vocês
avaliem conosco se a gente está no caminho certo, porque essas pessoas, esse público, eles serão a personificação, né, do nosso público-alvo, e a partir deles, a partir desse comportamento que a gente idealizou para esses personagens, nós vamos definir na semana que vem as estratégias. Vocês lembram que semana que vem a gente tem o nosso último workshop colaborativo, que é o mapeamento das estratégias, das parcerias, das ações, dos projetos que nós vamos lançar mão, que nós vamos implementar a partir de 2021, para que a gente consiga se conectar com essas pessoas que a gente está planejando aqui. E além das pessoas que a gente quer atrair para Joinville, tem a persona do morador, que ela é super importante, que a gente já conversou sobre isso N vezes, tá? Então, na semana que vem, a gente segue com o mapeamento das estratégias, de novo, né? Mais um workshop colaborativo, o último, antes da entrega do conceito visual e verbal da marca, que está agendado para meados de novembro, tá, gente? Então, o resultado da reunião da semana que vem, o resultado do workshop da semana que vem, depende da nossa conversa de hoje, depende da validação das pessoas que a gente trouxe aqui hoje. Na semana que vem, quando nós trabalharmos a estratégia, a exemplo do que a gente já fez com as pessoas, nós vamos dividir vocês também, né? Cada grupo, em cada reunião, vai trabalhar para atender às necessidades de uma das pessoas, né? Então, mas como a gente não sabe ainda como que a gente vai dividir vocês, na verdade a gente já sabe, só não conta, né? Mas é importante que vocês entendam um pouquinho de cada um desses personagens que a Andrea vai falar agora, tá? A nossa reunião de hoje, eu acho que ela é rápida, né? É mais um processo de validação mesmo, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Andrea e ela vai apresentar para nós quem a gente espera receber em Joinville, além dos moradores de Joinville também, que são 2. Tá bom, gente? Então, obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês, sejam todos bem-vindos novamente. Andrea, tá para ti agora. Obrigada, Gisela. Boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez pela presença e pelo engajamento de vocês e me repetir aqui para dizer que Joinville está de parabéns no senso e no espírito coletivo que vocês têm para a gente pensar essa cidade. Como a Gisela já explicou, já está bem claro, eu acredito que para todo mundo, né? Qual que é o papel da persona, para que a gente utiliza a persona dentro de um projeto de branding e de comunicação. Eu vou passar aqui a apresentar cada uma das personas que a gente idealizou para cada um dos segmentos que a gente mapeou em Joinville. E lembrando aqui que quando a gente trabalha com cidade, a gente tem que entender que uma cidade é feita por pessoas e para pessoas. Então, se a gente não tiver o nosso morador satisfeito, o nosso visitante satisfeito, não adianta nada a gente ter uma instalação, um equipamento, um parque, porque a gente precisa realmente pensar nas pessoas que vão frequentar esses lugares, que vão usufruir e que vão vivenciar. Então, vocês devem lembrar que no nosso último workshop, a gente dividiu Joinville em 8 segmentos, né? Contemplando aí turismo e também contemplando a questão do morador. E a gente vai apresentar, então, como que cada uma dessas pessoas que a gente trabalhou coletivamente, né? Então, tudo veio muito do trabalho dos nossos grupos, do que a gente pensou junto, do que a gente discutiu, e como que cada uma delas vai se comportar em termos de necessidades, demandas para a cidade e também apresentando um pouquinho da personalidade de cada uma delas. Um dos segmentos que a gente mapeou foi o turismo cultural. Para a gente entender um pouquinho do público-alvo relacionado com o turismo cultural, de acordo com a nossa pesquisa, com o nosso estudo, a gente entende que esse público é formado majoritariamente pela geração X e Boomer, entendendo que pega um pouco da geração Y. E aí, em Joinville, a gente tem também uma participação muito significativa da geração Z, principalmente em função do Festival de Dança da cidade. É um festival que movimenta muito esse público mais jovem. Então, é um público bastante elitizado, com muito conhecimento e bastante exigente em termos de atrativos, em termos de gastronomia, em termos de hospedagem,
com relação à cidade, né? Então, eles já têm uma vida profissional e financeira estabilizada, eles podem viajar com amigos em grupo ou até mesmo sozinhos, e eles são atraídos por eventos, atividades culturais que não têm à disposição na sua cidade. Eles costumam também fazer viagens recorrentes para o mesmo lugar. O nosso desafio enquanto cidade, enquanto Joinville, é atrair esse visitante com um calendário e com aparelhos culturais para garantir a captação desse visitante e também a sua fidelização, para que ele possa voltar de maneira recorrente à cidade. E aí a gente criou a persona, que é a Suzana. A gente trabalhou alguns nomes, a gente delimitou com um grupo idade. Depois, na hora de compilar e apresentar os resultados, a gente teve que fazer algumas alterações com relação a nomes, para evitar repetições, para evitar semelhanças, mas a gente procurou manter tudo que vocês disseram para a gente. Eu vou ler a Suzana, que é a nossa primeira persona, a primeira que eu vou apresentar para vocês entenderem o que está por trás da persona, como que a gente apresenta a personalidade de cada um, os interesses, o estilo de vida de cada um, e para que vocês possam entender realmente qual que é a psique de cada persona. Então, meu nome é Suzana, eu tenho 47 anos, sou casada com o João Paulo e temos um filho adolescente, o Bernardo. Sou de Florianópolis e tenho uma empresa de marketing. Trabalho bastante e quando tenho um tempo sobrando, gosto de viajar, cozinhar, ler e tomar um bom vinho. Então, a Suzana, ela tem um perfil, a gente delimitou que ela seria de Florianópolis, porque é um campo que culturalmente, é uma cidade que culturalmente tem atrações muito diversas de Joinville, então eles podem ser, sim, muito complementares. O público daqui de Floripa é um público muito em potencial para ser explorado por Joinville dentro desse segmento cultural. Mas claro que aqui a gente está trabalhando uma persona, uma idealização, e todas as outras cidades são sempre bem-vindas. Minha paixão é a arte, sempre falo que sou artista frustrada. Adoro pintar, mas sei que não nasci com esse talento. Para compensar, me interesso por tudo que é relacionado ao universo artístico. Já fiz especialização em História da Arte e sempre que posso, adoro viajar para visitar museus, ver exposições e assistir a espetáculos. Não posso ver um feriado prolongado que já quero comprar uma viagem para Curitiba para dar uma renovada no meu repertório cultural. Como moro em Floripa, fica fácil me deslocar para algum centro maior. Quando não dá, tem cidades aqui perto de Florianópolis que oferecem opções incríveis. Já fui várias vezes a Joinville, por exemplo, ver o Bolshoi, acompanhar o festival de dança ou visitar o Instituto Juarez Machado. Adoro. Eu costumava viajar sempre em família, mas agora com um filho adolescente fica um pouco mais difícil, porque ele não quer ir para lugar nenhum. Só pensa em sair com os amigos e jogar videogame. Eu não me aperto com isso. Às vezes viajo com o João, outras com um grupo de amigas, e se ninguém quiser me acompanhar, eu vou sozinha mesmo. Então ela é bem independente, ela sabe o que ela quer, ela tem a família, mas ela entende também que ela tem que ter a vida dela, e essa questão de se atualizar culturalmente é bastante importante. Como eu tenho uma agência de marketing, essas andanças todas acabam reverberando no meu trabalho. Tenho que estar sempre ligada em comportamento, tendências e antenada com o que está acontecendo no mundo em termos de música, dança, cinema, artes, teatro. Tudo me inspira e é inspiração para o meu trabalho também. Então, ela é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa com possibilidades financeiras, tem uma família estruturada e ela busca essa viagem, ela busca novas atrações culturais para se aprimorar pessoalmente e profissionalmente. Então, é um perfil de público bastante interessante para a gente explorar mais em Joinville. A partir da definição da persona, a partir da definição da Suzana, a gente traçou aqui o roteiro de experiência ideal, que foi em cima das sugestões que a gente trabalhou em grupo, mas a gente pincelou aquilo que era mais recorrente, aquilo que era mais relevante, ou mesmo aquilo que era inédito, inusitado, que pode trazer novos insights para a gente trabalhar as estratégias posteriormente. Então, a experiência ideal da Suzana, pela manhã seria um festival de strudel nas confeitarias da cidade, aí ela vai assistir uma apresentação musical em um espaço de ar livre,
A ideia da cidade de Joinville para a Suzana é que ela seja realmente essa cidade que respira cultura o tempo todo. À tarde, ela vai almoçar em um restaurante sofisticado, onde ela pode ter uma experiência gastronômica que seja bastante única, ou seja, novos ingredientes, novos pratos, novas misturas. Ela vai também, durante o período da tarde, ao Instituto Juarez Machado, com visitação, pausa para o café e para algumas comprinhas. E aí, no final da tarde, ela vai fazer uma visita guiada ao Balé Bolshoi, que ela vai emendar, na sequência, com um espetáculo do balé. E aí, finalizando a noite, um happy hour na Cidadela Cultural Antártica, que não existe ainda, mas que a gente quer trazer e abraçar aqui para dar o start nesse projeto, e seria um complexo cultural com música, shows, gastronomia e eventos. Então, uma programação bem completa para esse perfil de público do segmento de turismo cultural. Aqui a gente trouxe pontualmente algumas expectativas desse visitante e também alguns pontos de ação que a gente pode utilizar para atrair e captar esse visitante. Com relação às expectativas, a gente entende que ele espera que a cidade traga atrações culturais de qualidade que reflitam as vocações da cidade, e a gente sabe aí que em termos de cultura, Joinville tem várias vocações, a música e a dança, por exemplo. Boas experiências gastronômicas, então realmente ter e oferecer uma gastronomia de alta qualidade e estrutura de excelência em aparelhos culturais, como museus, teatros e music hall. Com relação aos pontos de ação, para a gente conseguir atender essas expectativas, a gente tem aí um calendário de eventos culturais com atrações fixas, mas também com atrações pop-up, ou seja, aquelas atrações pontuais, como, por exemplo, a virada cultural em São Paulo. A gente tem também o entendimento que a gente precisa fortalecer a gastronomia da cidade, por exemplo, com a criação de mercados gastronômicos, onde a visitante possa desfrutar de gastronomia e cultura local, como, por exemplo, o Chelsea Market em Nova York. E também infraestrutura de teatro, música e museus com excelência técnica e arquitetônica, como, por exemplo, a Filarmônica de Berlim. Então, aqui, um conjuntinho de pontos de ação para a gente se inspirar. Deia, deixa eu só fazer uma observação sobre essa persona. Eu acho que vocês devem estar observando o quanto ela é diferente da persona que vai a Joinville hoje, né? Por conta do cenário cultural, e a ideia é justamente essa. É trazer pessoas como a Suzana para a cena de Joinville, para a cena cultural de Joinville, né? Pessoas que tenham um estilo de vida parecido com o da Suzana. Eu conversava há dias atrás com o pessoal do Festival de Dança e do Balé Bolshoi, e os números, né, em termos de geração, são bem diferentes desse que a gente está trazendo, e é de propósito mesmo. O pessoal do Festival de Dança me falou que até, eu acho que 60% ou 70%, se o pessoal do Festival de Dança estiver aqui comigo, depois eles podem confirmar, mas 60% ou 70% do público que vem para o Festival de Dança é adolescente, ou até 24, 25 anos, né? São jovens que vêm com um dinheirinho contadinho do pai, vêm especificamente para o Festival de Dança, né? Vêm com um objetivo específico do evento. São pessoas que gastam pouco, talvez muito menos do que a gente gostaria para Joinville, né? Então, o que a gente está trazendo aqui, a gente está extrapolando bastante essa persona, e é de propósito. O que a gente está tentando trazer é uma nova persona que valorize a cena cultural de Joinville, tá? Então, diferente daquilo que a gente está aí mais acostumado a ver no que se refere ao cenário cultural de Joinville, para a gente refletir sobre isso, que foi o que vocês já nos trouxeram, tá, gente? Isso que a gente está trazendo é muito baseado no que vocês nos trouxeram na reunião passada. Então, queria só fazer essa observação bem pontual, que eu acho que ela é bem importante. Deia, pode retomar. Obrigada. Obrigada, Gi. Bom, vamos então para o nosso segundo segmento, que é o de turismo de lazer e entretenimento, onde a gente entende que a gente está trabalhando com um público-alvo que é bem diverso e que ele vai abraçar principalmente geração X e Y,
com também as suas famílias estendidas. Então, a gente entende que nessa extensão de público-alvo, a gente também abraça todas as outras gerações, desde alfa até boomer. Ele busca opções de lazer e entretenimento que não estão à disposição na sua cidade de origem, e é um público que muitas vezes tem algum tipo de vínculo com a cidade, por exemplo, família, negócios ou principalmente a proximidade. Então, pessoas do entorno, pessoas do estado ou de estados vizinhos são bastante propensos a esse tipo de turismo. É um grupo que tem uma situação financeira estável, mas que também tem gastos calculados. Não é um público que vai ter um ticket médio diário de um valor muito alto. Normalmente é um público formado por funcionários ou profissionais autônomos. Quando eles viajam, eles optam por conhecer os principais pontos turísticos da cidade, então vai fazer realmente aquele checklist, e eles vão se demorar aí um final de semana ou às vezes um feriado prolongado. O desafio para a gente conquistar esse público em Joinville é ampliar o segmento de lazer e entretenimento, oferecendo novas atrações e experiências focados na diversidade e nas especificidades de todas as gerações desse público. Aí, para a gente representar esse público, a gente criou a persona do Rodrigo, e aqui eu vou só pontuar algumas coisas, né? Depois a gente vai disponibilizar esse material para que vocês possam ler ele com atenção, mas eu gostaria de pontuar alguns pontos aqui bem importantes e relevantes para essa persona do Rodrigo. Então, ele mora em Jaraguá do Sul, com a família e com a filha, mas ele é natural do Rio de Janeiro. Então, ele foi para Jaraguá em busca de emprego, acabou se estabelecendo por lá, ele é engenheiro e ele tem 42 anos. Ele vem de uma realidade que é bastante diferente, né? Então, um dia a dia mais agitado do Rio de Janeiro, e ele vai para uma cidade, para um estado que tem uma personalidade um pouco mais quieta, um pouco mais caseira, com menos atrações e opções de lazer e de entretenimento do que ele tinha na sua cidade de origem, ou seja, do que aquilo que ele estava acostumado. Então, para compensar essa falta de opções, ele opta por viajar muitas vezes durante o final de semana, pegar o carro, pegar a família e fazer pequenas viagens. Então, ele costuma ir para Balneário, para o Vale Europeu e para Florianópolis. E um dos passeios que ele faz é também a Joinville. Então, ele vai frequentar a cidade de Joinville com bastante frequência por conta da proximidade e por conta da oferta de lazer, de entretenimento, de gastronomia, de bares, restaurantes, espetáculos que a cidade oferece. Então, normalmente, ele opta por fazer esses passeios em família, mas ele também costuma fazer esses passeios a dois. Então, a ideia aqui é realmente de um turista que ele vá buscar uma oferta de lazer e de entretenimento que ele não encontra na sua cidade. E as cidades do entorno de Joinville, das vizinhanças de estados ou mesmo da capital, elas são bastante interessantes para a gente mapear esse público-alvo. Com relação à agenda do Rodrigo, a experiência ideal que ele vai procurar na cidade, a gente sugere aqui, pela manhã, um café da manhã com comidas típicas, como, por exemplo, um café da manhã com o melhor chineque de Joinville, uma subida ao mirante para apreciar a cidade e assistir uma apresentação de dança ao ar livre no local. Então, a gente já junta duas atrações da cidade, o visual do mirante e a dança, a vocação da dança. À tarde, ele vai para um almoço em um restaurante sofisticado, onde ele possa ter uma experiência gastronômica única, por exemplo, no bairro de Espinheiros, onde ele vai também fazer um passeio pela orla. E, no final da tarde, ele vai fazer uma visita ao Museu da Imigração e ao Moinho. À noite, um jantar em restaurante típico alemão e um roteiro cervejeiro pelas melhores cervejarias da cidade, podendo experimentar a diversidade de cervejas que a cidade produz. Para a gente entender a expectativa do Rodrigo, ele espera que a cidade ofereça eventos de lazer e entretenimento, como shows e festivais, experiências gastronômicas acessíveis, diversas e típicas,
opções variadas de lazer, como, por exemplo, natureza, cultura, história, entretenimento e passeios. Para a gente conseguir atender essas expectativas, alguns dos principais pontos de ação são fortalecer os eventos que já existem, como festival de dança, festival de corais, festivais gastronômicos que a cidade já tem, mas também criar novos eventos, como, por exemplo, algumas coisas que surgiram nas nossas dinâmicas, dança de rua, balé, evento de cinema, pensar em atrações como, por exemplo, o Licht Festival em Berlim, que é o Festival das Luzes, investir em museus interativos e instagramáveis, com temáticas que reflitam as vocações da cidade, como, por exemplo, o Museu do Festival de Dança, o Museu da Ciência, Tecnologia e Indústria, e também criar novas opções gastronômicas, como o Quintal de Beth, que pode ser uma inspiração, que é um espaço gastronômico lá em São Paulo. Então, são atrações aqui, são pontos de ação que a gente vai usar para conseguir atrair, reter e fidelizar esse visitante. O nosso terceiro segmento é o segmento do turismo náutico. A gente conversou bastante nas nossas dinâmicas desde o começo sobre essa questão de Joinville, muitas vezes está de costas para o mar, né? Então, não explorar a sua baía de uma maneira interessante, atrativa, e a gente traz essa figura aqui do turista náutico como também um segmento a ser explorado, uma alternativa importante para mobilizar o turismo da cidade. Então, quando a gente fala do segmento de turismo náutico, a gente está falando de um público que é tradicionalmente mais maduro, principalmente aí na geração X e Y, pode atingir também X e Boomer, e pode atingir também a geração Y, e daí seria um turismo um pouco mais acessível, como, por exemplo, através do aluguel de equipamentos, aluguel de barcos, compartilhamento. Em sua maioria são empresários ou profissionais liberais com vida financeira estável, e essa vida financeira estável permite que eles possam investir nas suas paixões e nos seus hobbies, como, por exemplo, navegar, remar, velejar. O desafio para a cidade de Joinville, em termos desse segmento, é tornar a cidade percebida como um destino para esse segmento. Normalmente, a gente não associa Joinville a esportes e ao entretenimento náutico. É um grupo também que ele é muito propenso à fidelização, é bastante elitizado e tem um alto poder aquisitivo. E aí a gente tem a nossa persona, que é o Ricardo. O Ricardo, ele é advogado, ele mora em Curitiba, ele é casado e ele já tem 3 filhos já adultos. Ele trabalha no escritório, trabalha bastante e para relaxar, para sair um pouco da rotina, ele tem uma grande paixão que é velejar. Então, sempre que ele pode, ele sai de Curitiba, que afinal não tem nenhuma condição para o velejo, nenhuma condição para navegar, e ele vai para uma cidade litorânea buscar um pouco dessa paixão dele. A cidade que ele escolhe para ir é Joinville, então pela questão da proximidade, pela questão das condições próprias para navegar e também pela relação que ele vai criando com a cidade ao longo dos anos, onde ele realmente se fideliza com o perfil da cidade, ele tem amigos na cidade, ele começa a criar também um círculo, um novo vínculo aqui, ele vai sempre trazer essa preferência para viajar para Joinville, onde, inclusive, é a cidade onde ele tem o barco dele. Então, esse seria o perfil do Ricardo. E agora vamos ver aqui qual que é a experiência ideal para a gente conseguir atrair e fidelizar esse visitante. Então, um café da manhã em um local com vista para o mar, com vista para a Baía de Babitonga, um passeio de barco guiado pelas ilhas da Bahia, com direito a mergulho. À tarde, ele vai fazer um almoço no Barco Príncipe e vai partir para uma visita até São Chico, onde ele vai visitar o Museu do Mar. E à noite, ele vai retornar ao JIC para um sunset, um evento de sunset com drinks e também para assistir um evento de regatas. Então, movimentar
a atratividade desses lugares próximos à Bahia, com eventos que vão complementar o cenário, que vão complementar a experiência. E à noite ele vai optar por um jantar no Espinheiros. Falando aqui com relação às expectativas e às ações. O que ele espera da cidade? Atrações voltadas para a prática náutica, aluguel de equipamentos náuticos, experiências gastronômicas com frutos do mar, boa estrutura de hospedagem e marinas. Como que a gente faz para atender essas expectativas? Quais são os nossos pontos de ação? Eventos como boat show e regatas e fazer Joinville olhar de novo para o mar, com a revitalização da orla e a transformação do espaço no entorno da Bahia em um local de lazer e entretenimento. Aqui o nosso quarto segmento, então, que é o segmento de turismo rural. Vamos entender um pouquinho desse público-alvo e também da nossa persona turista rural. Com relação a esse segmento, a gente está falando muito da geração Y e X, se estendendo para os seus familiares, e a gente tem um outro foco aí, que é o turismo voltado para a geração Baby Boomer, ou seja, para as pessoas de mais idade, e também para as crianças, geração Alfa e Z, em idade escolar. A gente tem aí um relacionamento bem grande com esses dois públicos que ficam nos espectros opostos da nossa linha do tempo de gerações. É um público que busca tranquilidade, reconexão com a natureza e com a vida simples. Também está procurando conhecimento e aprendizado. Existe um sentimento geral de valorização do espaço, do silêncio, da relação do homem com o campo, da vivência de momentos de família e da desaceleração como uma forma de diminuir os impactos de estresse do cotidiano de uma grande cidade. Então, a gente tem aí esse movimento de resgate do passado, resgate das tradições e também de fugir um pouco da correria do dia a dia nos grandes centros. Esse público, ele busca qualidade e autenticidade. Então, é importante a gente entender que um desafio para esse segmento é que a gente consiga passar a autenticidade do lugar que a gente está oferecendo, a autenticidade das tradições, dos valores, dos saberes passados de geração em geração, mas que a gente ofereça tudo isso com comodidade também. Ele quer conforto, ele está mais exigente com relação a conforto, a acesso, ou seja, estradas, rodovias, e também com higiene, com as instalações. Então, o desafio aqui é a gente conseguir conciliar a autenticidade do local, do espaço rural, com conforto. E aí, a persona desse nosso público é o Guilherme. Então, oi, eu sou o Guilherme, mas pode me chamar de Gui. O Guilherme trabalha com TI, ele tem 38 anos, ele tem um filho de 5 anos e uma namorada, e ele entende, por ele ser do interior também, ele valoriza muito isso. Ele está em São Paulo por questões profissionais, mas sempre que pode, final de semana, ele gosta de sair da cidade e buscar experiências mais autênticas. Também porque ele quer educar o filho dele para que o filho dele entenda como que é um outro estilo de vida, para que o filho dele entenda que o leite não vem na caixinha, que a cenoura não cresce na prateleira do supermercado. Então, a ideia aqui é que o Ricardo, ele já conhece a cidade de Joinville, ele já teve contato com a cidade através de um evento, de uma viagem de negócios que ele fez. Então, ele conheceu a cidade por ali e ele ficou sabendo, através desse evento, que a cidade também oferecia muitas atrações para o turismo rural. E ele entende que é uma possibilidade de viver uma nova cultura, de viver uma nova experiência com o filho e com a namorada, e também de entender um pouco mais desse legado, dessa colonização europeia que a cidade também traz muito forte nos seus valores e nas suas vocações. Então, é realmente uma experiência de vivência de vida, de reconexão com a natureza, de reconexão com a vida mais simples e com a própria família dele. Então, a experiência ideal do Guilherme, do Gui,
seria pela manhã um café da manhã típico da fazenda, em mesa coletiva, junto com os proprietários do estabelecimento. É um perfil de turista que gosta de conhecer as pessoas, os locais. Aí depois ele vai fazer uma trilha e uma tirolesa. À tarde ele vai ter um almoço na subida da Serra Estrada Bonita, com pescaria e preparo de peixe na hora, e vai fazer um passeio a cavalo com visita ao rio da região. À noite, ele vai experienciar preparar um café colonial, então ele vai fazer parte aqui daquele projeto junto com os proprietários do estabelecimento onde ele está hospedado. Ele vai fazer um café colonial com bolo, com cuca, dentro de uma oficina de gastronomia com os produtos regionais. Então ele vai preparar a sua própria comida e vai também servir para os seus familiares, vai comer e vai degustar. E aí, por fim, vai acontecer uma reunião em volta da fogueira, dentro da propriedade rural, para ouvir histórias, contos, músicas locais. Então, é uma experiência bem imersiva para ele estar em contato com valores e tradições que são já de gerações passadas. Com relação ao que ele espera da cidade, a gente entende que o Gui espera uma conexão da cidade grande e a reconexão com a natureza. Ele quer viver experiências que ele não tem como vivenciar nos grandes centros. E ele também tem uma expectativa de bons acessos, boas acomodações, boas instalações confortáveis e também de infraestrutura. Que pontos de ação que a gente pode utilizar para atender essas expectativas? Então, a gente pode apostar em roteiros que envolvam experiências imersivas no estilo de vida local, aprendizado sobre fauna e flora local, como, por exemplo, no Elephant Center, do Sabe Sabe, na África do Sul, e também trazer narrativas e storytelling sobre as tradições, sobre a cultura, sobre a história, sobre a imigração. Então, é realmente uma experiência aqui de bastante narrativas e de bastante mão na massa, é uma experiência de imersão. A nossa quinta persona é a persona de turismo de aventura e ecoturismo, onde a gente entende que esse público-alvo é tradicionalmente jovem, então geração Y, agora geração Z, mas também a gente entende que o público mais velho, da geração X e Boomer, também está se interessando por esse tipo de turismo. Em sua maioria são estudantes ou jovens profissionais que têm uma consciência muito apurada com relação a bem-estar, sustentabilidade, patrimônio natural e cultural, e que querem descobrir novos lugares e se sentirem pertencentes a esses locais que eles estão visitando. Eles preferem investir nos seus hobbies, como, por exemplo, esporte e aventura, do que a que eles realizam estão muito ligadas com as práticas esportivas que eles têm como hobby. Eles gostam de viver experiências e de buscar novos desafios e aprendizados. Para a gente conseguir conquistar e fidelizar esse público, é preciso investir em infraestrutura para a prática de aventuras e ecoturismo, e a gente tem que entender que esse grupo também ele é propenso à fidelização, então ele costuma viajar com recorrência para o mesmo lugar, por conta das atividades esportivas de aventura e de ecoturismo, e ele também é propenso às viagens em grupo. E aí a nossa persona de ecoturismo e turismo de aventura é a Luísa. A Luísa, ela é de Curitiba, ela é arquiteta, ela pratica yoga e ela gosta de ter uma alimentação saudável e natural. Ela nem tem carro, ela anda de Uber quando precisa e ela faz tudo a pé ou de bicicleta pela cidade. Apesar dela morar em um grande centro, ela gosta de sair, ela gosta de ter uma experiência que seja menos urbana e de mais contato com a natureza. Então, toda possibilidade que ela tem, ela sai de Curitiba e ela vai para algum pico onde ela tenha a natureza, onde ela possa pedalar, fazer trilha, tomar banho de cachoeira. Para a Luísa, esse tipo de programa é um programa muito legal para ela fazer em grupo, com as amigas. Então, é um turismo realmente bastante agregador que traz mais gente. E agora, né, ela traz aqui para a gente
Ela adora ir para Joinville, também tem uma relação, tem uma proximidade com a cidade de origem dela, que é Curitiba, e apesar de Joinville ser uma cidade grande, ela entende que o lugar é cheio de natureza e cada canto que a gente olha é uma paisagem diferente, é uma surpresa nova. Então, ela fala aqui que Joinville tem serra, tem mar, tem Mata Atlântica, tem flores, tem rios, tem cachoeiras e ainda tem umas trilhas incríveis para fazer de bike. É um paraíso pertinho de casa, perfeito para eu me desconectar. Com a vantagem que, se eu enjoar do mato, dá para assistir um balé, ver uma exposição, ir ao museu ou tomar uma cerveja artesanal. Não sou de ferro, né? Então, a Luísa, ela tem esse lado dela focado com a natureza, mas ela também é uma pessoa jovem, é uma pessoa ativa, que quer entretenimento, que quer informação cultural. A experiência ideal para a Luísa, então, é, no café da manhã, um café com produtos orgânicos, direto do produtor, no mercado público. Depois, ela vai fazer um cicloturismo em um dos roteiros da Estrada Bonita, finalizando o trajeto com aula de yoga no campo, próximo às cachoeiras. E, claro, uma pausa para tomar um banho de cachoeira. À tarde, ela vai dar um passeio de bike até o Mirante, com um piquenique como almoço. E ela vai ter planejado uma ida até a Baía da Babitonga para contemplação e degustação de frutos do mar. À noite, ela vai participar de um luau de frente para a Bahia e vai voltar depois para o centro para um barzinho com música ao vivo ou apresentação de stand-up comedy. Então, esse é o roteiro da Luísa e aqui a gente vai entender as expectativas da Lu. Então, ela espera desconexão da cidade grande e conexão com a natureza. Ela quer viver aventuras que não tem como viver na cidade de origem e ela busca uma estrutura para cicloturismo e opções de diversão noturna. Quais pontos de ação a gente pode utilizar para atender essas expectativas? Então, roteiros de experiência em esportes de aventura e contemplação, como, por exemplo, rapel, rafting, balão. A gente entende que muitas coisas vocês não têm aí em Joinville, mas são ideias que vieram da nossa dinâmica de grupo para que possam ser implementadas na cidade, assim como eventos que unam as vocações da cidade, como, por exemplo, unir a vocação da dança com as paisagens e pensar num evento de dança ao ar livre, como, por exemplo, o Festival Jacob's Pillow. E também ter um calendário programado de eventos de esportes de aventura, como corrida, ciclismo, etc. Então, essa aqui seriam os nossos pontos de ação para a gente captar e fidelizar personas como a Luísa. E aí a gente chega num turismo aqui, num segmento que vocês já têm ele bem estruturado, que é o turismo de negócios e de eventos, onde a gente entende que a gente está falando de um público que é um público profissional, que vai à cidade por motivos profissionais. Normalmente a gente está falando aí de geração X e Y, é um público com uma situação de escolaridade bem, com bastante escolaridade, então com ensino superior, uma situação financeira também acima da média, e a gente está falando aí de um público também que tem um gasto diário bastante alto, a gente estima aí um gasto de $200 por dia com relação a esse público-alvo. É um público que costuma ficar cerca de 4 dias nos lugares e tem a sua programação muito em torno do trabalho, das atividades profissionais e do pós-trabalho também. Se possível, se cabe na agenda, eles aproveitam a sua estadia para conhecer alguma atração turística da cidade, normalmente aquela que seja mais central e mais conveniente para a sua hospedagem. Para a gente conseguir atender às exigências desse público, a gente precisa pensar em praticidade, em comodidade, em equipamento e atendimento de qualidade. É um público exigente, eles apreciam conhecer a cultura local, mas que eles preferem que isso esteja envolto numa roupagem universal e sofisticada. O desafio para a gente conseguir fidelizar esse público e ampliar esse público também é se posicionar como uma cidade com uma oferta de atrações, cultura, natureza e gastronomia
que instiguem nesse visitante a vontade de voltar a Joinville ou de estender a sua permanência. E aí a gente traz um perfil que é um perfil bastante novo, bastante jovem, foge um pouco daquele perfil de visitantes que vêm para Joinville por conta das suas indústrias, né? A gente está trabalhando aqui com um perfil de CEO de startup. Então, a gente vai trazer a persona que é a Bruna. A Bruna, ela tem 32 anos, ela é CEO de uma startup em Belo Horizonte. Ela é muito dedicada ao seu trabalho. A empresa que ela coordena é uma empresa de inovação em logística e eles estão investindo em tecnologia de drones para oferecer um novo conceito de entregas de produtos em todo o Brasil. É um trabalho bastante inovador e ela está criando aqui, ela sente que ela está criando uma contribuição com novos padrões de delivery e de consumo também. Por causa do trabalho dela, ela viaja bastante, então ela costuma ir bastante para o Vale do Silício, para São Paulo, participa de eventos de inovação, ela está bem conectada com tudo que está acontecendo. Esporadicamente também, ela vem bastante a Santa Catarina, porque ela entende que aqui tem um polo de inovação bastante significativo. Ela recentemente esteve em Joinville para participar de um evento de tecnologia, e ela teve a oportunidade de conhecer algumas ações que a cidade está desenvolvendo para fomentar as empresas de inovação. Então, ela percebe nessa viagem que a cidade tem muitas opções de recursos, oportunidades para quem quer empreender e para quem quer empreender nessa área de tecnologia. Essa viagem dela também, ela não é à toa, porque ela está numa empresa que está se expandindo, que está crescendo e que está buscando novas filiais, que quer abrir novos espaços. Então, através dessas viagens, ela também faz pesquisa para entender para onde que a empresa pode crescer, aonde que cidades que oferecem um ecossistema favorável e também cidades onde ela pode fazer novas parcerias, onde ela pode fomentar novos parceiros para a empresa dela. E ela, com certeza, se candidataria a morar aqui. Ela gostou bastante da cidade e ela se apaixonou pela questão de inovação, pela qualidade de vida e pela tranquilidade e segurança. Ela só vai sentir um pouco de falta do pão de queijo e da comida de boteco. Então, a experiência ideal da Bruna, pela manhã, é um café da manhã saudável no hotel, mas com alguns produtos típicos, um walking tour pela cidade, guiado por aplicativo, uma visita técnica ao Perini Business Park, um almoço no local, um evento no Ágora, então é uma agenda bastante focada no trabalho, e reuniões no Inova Park e Saltário. À noite, ela vai querer jantar em um restaurante típico, vai querer apreciar aquilo que a cidade oferece de melhor, então apresentação de dança ou de música, e claro, provar as cervejas da cidade. Então, o final da noite dela é partiu cervejaria. Com relação às expectativas da Bruna, ela busca uma cidade que ofereça oportunidades de fomentar negócios, facilidades e incentivos para empreender, uma cidade conectada com boa mobilidade urbana e boa estrutura de opções de lazer, gastronomia e hospitalidade. Então, serviços realmente de excelência. Os nossos pontos de ação seriam um calendário de eventos de negócios de proporção nacional e internacional para tornar Joinville uma referência no segmento de turismo de negócio, atrações de lazer e gastronomia com conveniência para quem está visitando com uma agenda apertada, uma agenda corrida de trabalho, roteiros de experiência que instiguem que o visitante estenda a sua permanência na cidade ou retorne para a cidade depois, e eventos como o CASE, que é a Conferência Anual de Startups e personas do morador da cidade. Quando a gente trabalhou com vocês no grupo, as personas de morador, a gente determinou 2 moradores, né? E a gente entende que uma plataforma de branding, a gente nunca vai contemplar a diversidade de moradores que uma cidade tem, né?
Quando a gente fala em morador, a gente está falando aí em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, em todas as faixas geracionais, em todos os gêneros, raças. Todos eles devem se sentir incluídos, devem participar, devem se sentir pertencentes à cidade, devem trabalhar, né, economicamente para que a cidade cresça e prospere. Então, para a gente conseguir delimitar esse recorte, a gente, por meio da pirâmide demográfica da cidade, a gente viu ali que a gente tem grande parte da sua população localizadas entre a geração Z e a geração Y, e a gente criou, a partir desse cenário, 2 moradores, 2 personas, então, representantes dessa cidade. A gente também buscou trazer personas que elas fossem diferentes do senso comum que a gente tem, para a gente entender que a cidade também, ela está olhando para frente, ela está conectada com o novo e ela quer atrair esse morador e reter esse morador aqui na cidade. Então, o nosso primeiro morador é o morador da geração Z, lembrando aqui que a geração Z é a geração que vai dos 10 aos 26 anos. Eu vou ler para vocês. Oi, eu sou Marina, mas só meus pais me chamam assim. Meus amigos, seguidores, todos me chamam de Mar. E eu prefiro assim. Moro em Joinville, tenho 24 anos e sou designer de produtos. Ainda na faculdade, montei uma marca de acessórios em que eu trabalho com alumínio reciclado, mas sempre tive muita dificuldade de atingir o meu público-alvo. Percebi que muitas outras marcas com esse perfil autoral também tinham esse problema. Então, eu criei uma startup para conectar marcas autorais aos seus consumidores. A YouBrand é um marketplace de marcas de design com propósito. Comecei a colocar em prática esse trabalho há 2 anos e meio, em uma incubadora da cidade, e o negócio deu tão certo que acabei virando influencer também. Então, hoje, eu dou palestras sobre empreendedorismo, com propósito, tenho um canal no YouTube e milhares de seguidores no Instagram. Sempre gostei de mídias sociais, mas nunca imaginei que isso se tornaria parte da minha profissão. Brinco que sou influencer ocidental. Minha rotina é bem corrida e meio caótica. Não sei direito o que é trabalho e o que é vida pessoal. Por isso, busco tirar um tempo para mim, faço meditação, yoga e gosto de comer bem. Prefiro alimentos orgânicos e evito o consumo de produtos animais sempre que possível. Claro que depois desse tempo para mim, vem a hora de postar tudo que eu fiz. Mas a minha vida não é só trabalho. Adoro sair, encontrar os amigos, fazer festa, paquerar. Joinville é uma cidade com poucas opções de diversão, mas vejo que as coisas estão mudando. Há 6 anos, quando voltei do intercâmbio no Canadá, quase saí da cidade e fui para São Paulo. Não me encaixava no perfil mais tradicional da cidade. Mas, com o tempo, fui me readaptando, encontrei pessoas parecidas comigo, coisas para fazer, lugares para ir. Gosto da cidade porque ela tem essa facilidade de cidade pequena, mas, ao mesmo tempo, é perto de tudo. Também sinto que aqui tem muita oportunidade para empreender e crescer. Como eu disse, a cidade está mudando. Então, esse perfil aqui da Marina, ou Mar, como ela prefere, foi um perfil que, durante o nosso grupo, né, a gente ficou discutindo bastante se Joinville tinha realmente esse perfil e essa maturidade para reter esse morador, e a gente decidiu que sim, que a gente precisava apostar nesse morador jovem, nesse morador que não é tradicional, que está vindo cheio de ideias, que está revolucionando e trazendo uma ruptura para a cidade. E para a gente conseguir reter esse morador aqui, a experiência ideal que a gente está propondo é, pela manhã, ela vai pedalar até o Mirante, ter um café da manhã com produtos orgânicos, direto do produtor no Zoo Botânico, e aí parte para a startup. Na startup mesmo, ela faz yoga e meditação, almoça no Lives, grava os seus programas, tutoriais, vídeos para o YouTube e podcasts, e à noite ela faz uma enquete com os seguidores dela, se ela vai ou não para o final de semana em São Chico, e, por fim, encontra os amigos no Noi Bar. Então, esse seria o roteiro de experiência ideal
da nossa persona. E o que ela espera da cidade? Quer espaços verdes e sustentáveis para lazer e entretenimento, gosta de interagir com a cidade, andar a pé ou de bicicleta para conhecer novos lugares, busca eventos e atrações culturais e ocupação dos espaços urbanos pelas pessoas e quer uma cidade mais conectada e moderna. Os nossos pontos de ação seriam áreas com opções diversas de bares, gastronomia, como nos grandes centros urbanos. Então, pensar naquelas ruas que elas agregam muitas atrações de gastronomia, de bares, de pessoas. Pensar também em parques, ciclovias e formas alternativas de transporte e lazer. E eventos de inovação e tecnologia, como o SXSW em Austin. Então, essa foi a nossa persona da geração Z. E agora a gente na padronização. Então, ele é um morador que ele tem um pouco desses vínculos tradicionais que a cidade tem, né? Esse perfil de trabalhador mais industrial, mas também é representante da sua geração, da geração Y, que tem esses valores mais flexíveis, que busca um estilo de vida que tenha um pouco mais de autorrealização. Quando não estou trabalhando e nem com a minha família, gosto de encontrar as amigas, sempre vamos para algum café, conversar, fofocar, adoro. Curto aproveitar a minha cidade no final de semana. Então, ela gosta de ficar aqui, é aquela moradora que não sai de Joinville no final de semana. Joinville tem essa fama de industrial, mas é uma cidade linda, com muita natureza e passeios para fazer. É só ter vontade de descobrir e aproveitar a cidade. Gosto de fazer esses passeios em família para que os meus filhos experienciem o lugar onde eles moram. Quero que eles se sintam orgulhosos do lugar e que tenham oportunidades de empregos aqui na área que eles decidirem trabalhar. Espero que eles possam vivenciar atrações, eventos culturais e viver em um espaço urbano com mais sustentabilidade. Então, ela traz bastante essa preocupação com relação ao futuro dos filhos e ao futuro da cidade também. Que cidade os filhos dela vão experienciar daqui 10, 20 anos? E para a gente entender um pouco mais da Adriana, a experiência ideal da nossa persona, pela manhã seria um café da manhã com a família em uma confeitaria tradicional da cidade e um passeio e compras no centro histórico. À tarde, um almoço em um Biergarten, um passeio no Parque Hemerocallis, com direito a piquenique, a fotos, a momentos de descontração e lazer, e uma visita a algum museu da cidade, o Museu da Imigração, do Sambaqui, o Museu de Arte de Joinville. À noite, lanche em família, em uma área gastronômica no entorno do mercado público e, por fim, uma apresentação artística de dança, de teatro, em um local público que pudesse ser acessível a todo mundo. Para a gente entender um pouquinho, então, as expectativas, essa persona ela quer espaços de convivências públicos e multigeracionais, ela gosta de proporcionar experiências e conhecimento aos seus filhos, ela busca eventos e atrações culturais que atendam os seus valores e as expectativas da sua família. Os nossos pontos de ação para a gente atender a essas expectativas seriam parques e espaços de lazer para toda a família, museus interativos e instagramáveis, gastronomia local, porém inovadora, trazendo alguma experiência nova, e eventos e festivais de cultura, música e gastronomia que sejam family friends, ou seja, que abracem todas as gerações, todas as famílias. Como, por exemplo, o Latitude, no Reino Unido, ou o evento gastronômico Taste of São Paulo. Bom, gente, e essas então foram as nossas personas de Joinville, né? Joinville está bem servida de personas. Eu espero que vocês tenham se relacionado, se identificado
conheçam alguma persona que esteja dentro desse conjunto de personas que a gente aqui selecionou, recortou e criou junto com vocês para a cidade de Joinville. Agora eu vou passar a palavra aqui para a Gisela e para vocês também colocarem os seus comentários, as suas considerações. Oi, gente. Eu já conheci as personas de Joinville no decorrer da semana passada e desta, né? Eu e o meu time já nos conectamos com elas, mas agora resta saber se vocês também se conectaram com elas. Então a palavra está aberta. Eu queria ouvir vocês, o que vocês acharam, lembrando que nós temos 6 personas que são visitantes ou turistas e 2 personas que são locais, 2 moradores bem diferentes, mas que ambos se conectam de alguma forma, se conectam muito, né, com Joinville. Então, queria ouvir vocês, o que vocês acharam. Algumas pessoas já estão falando aqui no chat que se identificaram, que viajaram junto com a gente, com essas pessoas. Então, vamos lá. A palavra está aberta. Vamos discutir. Tá, eu posso começar. Por favor, Sabrina. Então, eu não tinha participado ainda de nenhum projeto que tinha essa fase da persona e tudo mais. Eu fiquei um pouco confusa, assim, porque, assim, por um lado, quando vocês começaram a explicar, eu falei, pô, interessante, porque a gente, na realidade, hoje eu vejo Joinville, a gente não cria uma, a gente não tem essa estrutura de trazer esse público de quem tem dinheiro, né? Que é o público que vocês falaram, muitos deles é um público que tem mais dinheiro, um poder aquisitivo melhor. Então, mas também essa é a galera que viaja, né? A maioria, fora, tipo, as excursões que a gente recebe hoje aqui são para fazer Beto Carreiro, não para ficar em Joinville, né? Então, o público realmente para a gente explorar seria um público com um poder aquisitivo um pouco melhor. Para isso, a gente tem que ter atrativos mais fortes, às vezes, né? Isso que eu falo, não só o Parque Emerocallis, o Instituto Juarez Machado, que são mais fortes hoje em receber o turista, né? Porque a gente tem a Escola do Balé Bolshoi, a gente tem o Festival de Dança, que, né, é mais pontual, mas a Escola do Balé Bolshoi, tipo, final de semana não atende, então eu não consigo trazer esse público no final de semana. Então, é muita coisa que a gente teria que elaborar para buscar isso, né? Para buscar esse público que vocês criaram. Porque hoje eu não consigo identificar nenhum desses vindo para Joinville no momento. Seria, eu acho, futuro. É isso? Eu estou entendendo direito? Tipo, é o potencial que a gente tem, vocês elaboraram perfis futuros para a gente receber essa galera. Não, mas a gente teria que trabalhar a cidade um pouco mais. Hoje a gente não conseguiria atender, eu acho, essas pessoas, não sei. É isso mesmo? Ou eu tô falando errado? Ou, sei lá, eu não entendi, ou eu não identifiquei. Não tem certo e não tem errado, né, Sabrina? Como a gente já combinou desde o início. Na verdade, o que a gente tá querendo captar não é alguém rico, né? Com poder aquisitivo muito alto. Poder aquisitivo é muito relativo, né? A gente tá querendo qualificar o visitante. Qualificar é a palavra. Qualificar o visitante e o turista de Joinville. Quando a gente fala qualificar, é claro que passa por uma série de estratégias, ações e projetos, que é o que a gente vai discutir na semana que vem. A gente entende que vocês têm condições de muita coisa do que já foi apresentado agora, mas lógico que outras coisas a gente precisa desenvolver, por isso a gente vai discutir as estratégias e os projetos na semana que vem. Mas assim, a gente não está falando só de equipamentos, a gente está falando de novas experiências nos equipamentos já existentes. Né? Isso é a minha dúvida. Tipo, o roteiro que vocês fizeram das personas por dia não são coisas que hoje a gente tem. A gente tem que desenvolver todas elas. Joinville teria perfil para buscar essa galera, é isso? Isso. Na nossa avaliação, sim, tem perfil e total condições de atrair esse tipo de visitante e de realizar, de promover esse tipo de experiência para eles. A gente sempre teve a preocupação, né? E eu também falo isso desde o início, de sugerir experiências factíveis, plausíveis, né? Dentro de um prazo também
adequado para que a gente possa captar esse turista, esse visitante dentro do planejamento que a gente está fazendo aqui com vocês. Mas eu não queria que vocês pensassem num poder aquisitivo altíssimo. Eu acho Não que é um poder aquisitivo altíssimo que eu tô dizendo. não, né? Tá, essa é uma preocupação. Não é E excursão, tu entendeu? É que a excursão que eu recebo aqui é um poder aquisitivo mais baixo. É aquele dinheiro contadinho para excursão pro Beto Carreiro e ele não vai consumir muito a cidade, sei lá. Entendi. Então, o que a gente quer é qualificar um pouco mais esse turista. Que vem de excursão que a gente quer para Joinville. Até eu acho que o de excursão tem que estar muito mais, ter muito mais atrativo para começarem a fazer excursões que vão vir aqui para ter uma rotina, né? Ter coisa para fazer para uma excursão durante o final de semana inteiro, para ter esse atrativo. Porque eu vejo assim, eu já recebi excursão aqui que veio motivado pelos girassóis, por exemplo. A gente teve ano passado que veio. Então, tipo, mas fora isso, a gente tem que ter outros atrativos. As pessoas não vêm só por causa dos girassóis. Eles vieram um dia nos girassóis e foram um dia pro Beto Carreiro. A gente tá prospectando, a gente está querendo que vocês prospectem, né? Um perfil de visitante que valoriza experiências simples, como, por exemplo, um café com produtos coloniais, né? Uma experiência gastronômica voltada para a Bahia, que é um equipamento que vocês já têm. Por exemplo, a Bahia, né? A Bahia tá lá, ela já existe, mas não tem uma estrutura hoje adequada, né? O JIC talvez não esteja tão aberto à comunidade quanto poderia, quanto a gente gostaria. A orla de Espinheiros não é bem trabalhada, não é bem comunicada. Então, são coisas assim que a gente gostaria, né, que Joinville trabalhasse. Por isso a gente avança, se vocês validarem essas personas e se conectarem com ela, por isso a gente avança na fase seguinte para estratégias, ações e projetos que se conectem com essas pessoas e que promovam essas experiências que a gente colocou ali no slide do ponto de ação. Vocês viram que para cada persona a gente está sugerindo pelo menos 2 ou até 3 pontos de ação, né? Que é do que a gente tem que correr atrás. Então, a partir desses pontos de ação surgirão ações, projetos, estratégias que os atores locais, em parceria, que é o que a gente quer buscar e promover, tem que correr atrás, né? O que a gente entende, Sabrina, e aí eu falo para todos, né, que o que a gente tem hoje nos representa, mas não é suficiente para nós Joinville. Vocês têm nos dito isso o tempo todo, que Joinville tem um potencial turístico subaproveitado, certo? Então, o que a gente quer é subir a régua, é isso mesmo. O que a gente quer é subir a régua, é qualificar esse turista, é captar um visitante que a gente ainda não conseguiu captar. Por exemplo, o cara de Curitiba, né, tipo o Gui, que a Andréia apresentou pra gente, que tá a 1 hora de Joinville, que nem sabe que ele tem 3 destinos de turismo rural super bacanas, como a Piraberaba, a Estrada Bonita e etc, o que vocês têm aí, mas tá a 1 hora de distância dele e ele não sabe. Então são pessoas como o Gui, que nunca foram para Joinville, que a gente quer trazer. Entende? Entendi. Essa é a ideia. Essa é a ideia, essa é a pegada da persona. Tá? Para trabalhar o que vocês já têm, vocês não precisaram da gente. A gente quer trazer o novo. A gente quer captar quem nunca veio, ou quem veio uma vez e não voltou, né? O turista de negócios, o visitante de negócios, se tu fores avaliar a Bruna, que é a persona que a Andréia apresentou, ela é totalmente diferente do turista de negócios que Joinville está acostumado a receber, que é o cara que vai fazer uma reunião na indústria, na Embraco, que fica um dia e volta para São Paulo. A Bruna, ela tem um perfil totalmente diferente. A Bruna vai fazer uma reunião, mas ela também cogita a possibilidade de investir em Joinville. Ela vai para balada à noite, vai para um barzinho à noite. Ela quer ter uma experiência com produto típico alemão no almoço. Que não é o cara que vem normalmente, vai fazer a reunião na Embraco e vai embora. Esse cara vocês já têm. Isso vocês já têm. Né? O que a gente quer é extrapolar isso. Então, é provocativo, sim. É um pouco disruptivo para vocês, sim. Mas essa é a ideia. A intenção era essa. Mas é importante que vocês se conectem e entendam que vocês têm condições de trabalhar ações, projetos e estratégias que possam promover as experiências que essas 8 pessoas desejam. Tá? Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Mariana, tá na fila, e depois da Mariana, que queria falar também, depois da Mariana, Galaxy A. O Éder. É o Éder.
E Agora o que eu ia João falar. também levantou a mão. Então tá. Então, Mariana tá inscrita, Éder e o Jaumei. Oi, Mariana. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo Tudo bem? bem contigo? Tudo bem. Tudo ótimo. Nós temos 6 personas de pessoas que são de fora de Joinville, certo? Certo. Tá. Eu queria só confirmar com vocês, porque pode ser que eu tenha perdido e aí eu não quero falar uma besteira aqui. Mas pelas pessoas que eu vi na apresentação, das pessoas de fora, nós por enquanto só temos, falando da aparência delas, né? Nós temos todas pessoas brancas, ou não? Ou temos pessoas de fora que são representadas como pessoas negras também? Só brancas. Acho que só brancas. Uhum. Tá. Então, eu acho que seria uma coisa para... A Mariana travou para mim? Travou para vocês também? Uhum. Mas a Mariana sentiu falta de outras raças, talvez, né? Eu acho que é legal ali as imagens, a gente pegou imagens de banco de imagens, banco de fotos, mas acho que é interessante, sim, a gente colocar uma imagem de uma pessoa. Oi, Mariana. Oi, agora voltou, Oi. será? Tu tinha travado pra gente, mas eu entendi tá. que tu sentiu falta de uma pessoa de raça negra ou que não seja tão branquinha. Isso, porque mesmo a única pessoa negra que vocês escolheram para representar a Adriana é bem clara, né? E até me surpreendi dessa escolha ter sido feita para uma moradora de Joinville. Mas pensando assim, no resto da população do país, eu acho que tranquilamente, por exemplo, o moço que é paulista ou o moço principalmente que é carioca, pode ser tranquilamente uma pessoa negra e está muito bem representada, sabe? Sem dúvida. Uhum, e sem a dúvida. gente precisa, não sei em quais circunstâncias vão ser apresentadas essas personas, né, depois, para o público geral, ou para associações, ou para outras cidades, não sei. Mas essas pessoas também precisam ser entendidas como bem-vindas aqui, né? Então seria só essa minha observação. Obrigada pela observação, Mariana. A ideia não é apresentar essas personas, né? Essas personas são para consumo interno, vamos dizer assim, é para o nosso projeto. Uhum. Muito mais importante do que a foto em si, do que a imagem em si, é o estilo de vida, é o comportamento de consumo, né? É a geração em que ela nasceu e, consequentemente, recebeu influências para moldar o comportamento dela. Mas é muito tranquilo e não repercute em mudanças muito significativas a gente alterar uma imagem ali talvez da moradora ou de uma visitante, né, com outro tom de pele, eu acho que é bem tranquilo. O mais importante, na minha avaliação, Mariana, é o estilo de vida, o comportamento e a geração, né, onde ela nasceu, porque isso impacta muito em como ela vê a vida, em como ela consome, como ela viaja, né, como que é a relação dela com as pessoas. Isso sim é mais importante. Tá? Então, mas para que fique claro, assim, né, cada vez mais claro, essas personas elas vão nos orientar para as estratégias, para as experiências e para a nossa comunicação, né, para as nossas campanhas. Então, elas são um norteador para a gente. Então, a gente vai olhar, por exemplo, para a Marina, que é influenciadora, mora em Joinville e tem um estilo de vida peculiar. Como que ela se conecta com a cidade? Quais são os canais de comunicação que ela consome? Que tipo de serviço ela contrata? Que tipo de produto ela compra, sabe? Então, essa reflexão é bem importante a gente fazer sobre cada uma das pessoas. Elas têm que nortear a nossa comunicação. Elas são uma diretriz pra gente, tá? Obrigada, Mariana, pela tua ponderação. Obrigada a vocês. Eu acho que o Éder estava na fila. Éder tá por aí? Olá a todos. É um prazer estar participando novamente aí com o grupo, né? Hoje estou aqui no escritório um pouco mais tranquilo para participar. Da outra vez eu estava no carro, a gente trabalha com táxi, acaba sendo um pouco complicado participar em vídeo, em áudio, enfim. Eu estou muito contente com o trabalho que foi realizado até o momento, e na condição de taxista, uma pessoa que recebe tanto o morador quanto os visitantes, né, no transporte do dia a dia,
eu identifiquei muitas pessoas que realmente elas fazem parte do nosso cotidiano aqui em Joinville, principalmente aqueles que estão de passagem, e eu entendi muito bem a preocupação da Sabrina no que se refere à questão de, né, como que nós vamos elitizar o público? Não, eu vejo, Sabrina, que nós estamos tentando buscar meios de reter esse público. Ele já está presente no nosso dia a dia, ele já está presente em Jaraguá, em Curitiba, é aquele público que vem de São Paulo e vai para Balneário Camboriú, que vai para Florianópolis. Nós estamos no caminho de passagem desse público. Então, quais são as ferramentas que nós vamos usar para que esse público escolha Joinville, para que ele deseje estar aqui conosco em Joinville? E eu avalizo totalmente o que foi feito na questão do levantamento das personas. Está muito correto na questão dos perfis, é muito assemelhado àquilo que nós estamos acostumados a receber em aeroporto, aquilo que nós estamos acostumados a atender em hotéis, e agora o trabalho é esse, como reter esse público, como convencer esse público que Joinville é o destino certo. Essa era a contribuição que eu gostaria de deixar aqui, em nome da Taxville, que é a empresa que eu represento, e estamos juntos aí por Joinville. Muito bom, Éder. Muito obrigada pela tua fala. E o Éder é, sem dúvida, né? O Éder e todos os colegas dele, o representante de quem interage com todos os tipos de público, né, Éder? De todas as gerações, de várias cidades, com diversos interesses. Então, o teu olhar é, sem dúvida nenhuma, super valioso e super importante aí pra gente. Obrigada pela tua contribuição até aqui, tá, Éder? Espero te ver na semana que vem, no nosso workshop de ações e de estratégias. Obrigada, Éder. Jaumei, tu é o próximo da fila, Jaumei. O próximo da fila. Então, vamos É lá. o próximo. Manda aí para nós. Parabéns mais uma vez ao Edith pelo trabalho competente, robusto, recheado, né, com as personas. Eu também no início tive um pouco tive talvez a mesma dificuldade da Sabrina, de peraí, onde é que nós vamos querer chegar e tal. Mas depois caiu um pouco a ficha, até na explicação que você deu para a Sabrina também compreendi. Mas o que mais me chamou a atenção assim, são os pontos de atenção, né? Porque o ponto de atenção na minha avaliação, na minha leitura, é o daqui para frente, né? O que a gente pode, são as oportunidades que tem na cidade, seja para o público, seja para o privado, seja para o empreendedorismo, seja para uma iniciativa né, de 3, 4, 5 amigos começarem a olhar para isso e começar a atrair esses públicos, né? O Convention tem conversado internamente sobre isso também, sobre essas oportunidades de dar starts, né, em novas ações para a atração do turismo em Joinville. Mas esse material, Gisela e Andréia, muito, muito rico para esses insights, né? E ali naqueles pontos de atenção está escrito muita coisa naquelas 3 ou 4 observações que tem em cada persona. Então, me chamou muita atenção as oportunidades que estão por trás dos pontos de atenção para todos nós que estamos aqui. Inclusive para o setor público também, municipal, estadual, federal, como um todo. É isso aí. Obrigado, Gisela. Obrigada, Jaumei. A gente que te agradece. Que bom que tu reparou que a gente fez questão de apontar alguns pontos de ação após a definição do estilo de vida de cada persona, porque é a partir desses pontos de ação que nós faremos o link para o workshop da semana que vem. Então, se a gente entende que aquelas são oportunidades, que aqueles são desafios que nós podemos superar, se a gente entende que aqueles são pontos de ação que podem promover as experiências que nós esperamos para cada uma das 8 personas, se a gente entende que sim, é a partir desse insight, Jaumei, que a gente vai construir esse conjunto de diretrizes, ações, projetos, estratégias que a gente tanto fala desde o início do projeto. Então, que bom que tu reparou, porque eles são já uma provocação para o próximo workshop, que é essa construção de estratégias que vocês continuam fazendo conosco. Semana que vem a gente de novo trabalha no momento colaborativo com base nisso que a gente está apresentando aqui, tá? Então, legal tu ter reparado, Jaumei, porque essa matéria-prima na semana que vem a gente vai encontrar com ela de novo no nosso workshop de mapeamento de estratégias.
Show de bola. Thalita, tu queres falar, Thalita? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Thalita, tudo bem? Tudo. Só queria reforçar o que vocês têm falado. Bacana. Eu vejo que existem alguns investidores em Joinville que querem abrir uma panificadora, uma confeitaria, e eles não têm um ponto, eles escolhem algum lugar no centro da cidade, fica meio perdido, e seria bom a gente ter esse olhar, por exemplo, a Estrada Bonita ou os Pinheiros, para que esses investidores vejam ali um potencial, em vez de ficar perdido na cidade. Existe realmente muitos lugares legais de gastronomia na cidade, mas eles estão espalhados. Então, que eles vejam, eu vou abrir meu negócio na Estrada Bonita, porque lá vai ter muito turista e um vai agregar o outro. Então, eu acho isso super bacana. E um outro ponto que eu queria trazer também, reforçando tudo que vocês já falaram, eu gosto muito da cidade, eu tento sempre valorizar sou joinvilense, a nossa cidade, é por isso até que eu estou aqui. Também trabalho na área de marketing, então me interessa muito. Mas, por exemplo, acontece de algumas pessoas receber visitantes de fora. Recentemente teve mais no início do ano, um casamento, e vieram pessoas de outras cidades de Santa Catarina para esse casamento, e eu perguntei para quem recebeu em casa, essas pessoas, perguntei, o que vocês vão fazer? Onde que vocês vão levar? Porque a pessoa veio de uma outra cidade vizinha, tem que conhecer Joinville, tem que ir para os pontos turísticos, é meu primeiro pensamento. Porque quando a gente vai numa cidade, é isso que eu quero. Se eu vou para São Paulo, eu tenho que ter aqueles lugares. A primeira vez que eu vou no Rio de Janeiro, vou no Pão de Açúcar, vou no Cristo. Eu preciso trazer isso para Joinville. E essas pessoas disseram, não sei. E levaram para dar uma voltinha na praia. Então, assim, nada contra, eu amo também a praia. Mas fazer o joinvilense enxergar isso em Joinville. Às vezes eu gosto de passar ali pela Rua das Palmeiras, apesar de que em volta não é muito bonito, mas eu acho, e o museu tá fechado, infelizmente, mas eu acho a rua linda, acho legal, a história ali da princesa, que também não conheceu ali a casa dela, mas eu acho isso tudo legal. Mas os joinvilenses não conhecem. Ali, apesar de a rua estar bonitinha, em volta, as pessoas não investem, não promovem ali. Eu sempre fico pensando, nossa, podia ter uma lojinha para vender, sei lá, camiseta, souvenir, né? Ali eu acho super potencial no centro da cidade, é lindo ali. E às vezes até alguns amigos, eu posto na internet quando eu passo ali, eu sempre faço stories que eu tô passando ali, porque eu gosto, acho lindo. E meus amigos brincam comigo, porque eu sou a única joinvilense que gosto da Rua das Palmeiras. Então, assim, trazer o joinvilense para ver isso que nós aqui estamos enxergando. Fazer com que todos eles enxerguem. Então, essas pessoas de Joinville também precisam ser tão trabalhadas quanto nossos turistas, porque muitos vão ser trazidos até por nós, né? Pelas pessoas que moram aqui. Então, isso que eu queria contribuir. Mas parabéns, obrigada e quero estar participando, contem comigo. Contamos sim, Thalita, muito obrigada pelas tuas considerações. A gente tem falado muito desde o início, né, que mais importante do que trabalhar o visitante, o turista, é trabalhar o morador, sem dúvida, tu estás coberta de razão, né? O que adianta o visitante achar a Rua das Palmeiras, a Rua do Príncipe linda, se o morador não se apropriou dela e não valoriza, né? Então, essa é justamente a ideia, esse o espírito, e essa é o nosso desafio para a fase 2, né? Do Place Branding, comunicar tudo isso. Então, sem dúvida, a tua geração aí é um grande desafio para a gente, para esse projeto, né? Que é o desafio, que é a turma que vai estar aí amanhã, né? Então, obrigada, Thalita, pelo teu apoio e pelas tuas considerações, tá? Muito obrigada. Fusinato está só explicando aqui pra gente que o museu está fechado porque está sendo revitalizado. Que bom, aquela área ali promete, né? Eu acho que, não sei se todos sabem, mas
o Sebrae também está tocando aí um projeto de revitalização ali que a gente chama de trilhas do patrimônio. Está sendo feito um trabalho de comunicação para iniciozinho do ano que vem, de trilhas, né, ali daquele entorno, daquela região, um trabalho de comunicação bem legal, que vocês em breve terão notícias sobre ele. Vai ficar tão lindo quanto o guia de Joinville, que eu já sei que vocês amaram, e a gente fica muito feliz de vocês terem aprovado o guia, porque foi feito com muito, muito amor, muito cuidado também por nós. O que mais, gente? Mais alguém na fila? Não vejo mais ninguém na fila. É O Ari, isso? o Ari tá chamando. Ari tá chamando? Eu não tinha visto. Ari tá por aí? O microfone está fechado, Ari. Tá sem áudio. A gente não está te Oi, ouvindo. a gente não tá te ouvindo. Ari, está fechado o microfone, Ari. Né, ele tá falando. Na verdade, não tá fechado. Não tá fechado o microfone, ele não tá, eu ele acho não que tá ele tá num escutando. eu acho que ele tá num equipamento sem áudio. Ari, tu estás me ouvindo, Ari? Eu acho que ele não tá falando com a gente. Deixa eu mandar uma mensagem no chat aqui. Mais alguém quer falar enquanto a gente tenta se conectar aqui com o Ari? O Paulo está pedindo a palavra. Diga, Paulo. Boa tarde a todos. É só a título de ilustração e a se confirmar isso, para vocês terem ideia do tamanho do desafio que nos espera, o Museu Nacional não permite a colocação dentro da sua área de uma cafeteria, imagina. E não existe na área do museu a previsão de estacionamento para ônibus. Olha o desafio que nós temos pela frente. Não são poucos, Paulo. Esse é só mais um da nossa lista de desafios, que é enorme. Obrigada, Paulo. Colocamos isso no radar. Mais alguém, gente? Queria saber se o Ari está nos ouvindo agora. Se a gente... Gisela, Tô falando com ele aqui no... Ari. Eu acho que ele estava verificando o material ali para falar. O Ari? Eu falei com o Ari agora no celular, pedi para ele sair e entrar de novo, tá? Acabei de falar com ele no celular aqui. Tá. Provavelmente ele tá no celular, deve estar com um equipamento sem áudio. Mas ok, vamos ver se ele sai e entra de novo. Eu vou mandar esse áudio depois para o Giorgio, tá, gente? Para vocês ouvirem de novo. E assim, o processo da persona, ele é muito parecido com o processo de marca mesmo, né? Quanto mais vocês lerem a respeito delas, quanto mais vocês tiverem contato com elas, mais rapidamente vocês vão se familiarizando e se conectando com essas personas. Então, se vocês tiverem um tempo, até semana que vem, antes do nosso workshop de estratégias, se vocês puderem revisitar esse material, ouvir de novo um pouquinho a apresentação de cada uma dessas personas, eu tenho certeza, posso garantir a vocês que cada vez que vocês tiverem contato com ela, vocês vão se sentir mais próximas dessas personas, né? Esse é o processo. Então, a Andréia apresentou há 15 minutos atrás. Hoje à noite, se vocês lerem o material, já vai bater diferente no coração de vocês. Amanhã, se vocês lerem de novo, vocês já vão se sentir muito mais conectados. E assim a gente começa a se aproximar desses personagens, né? Então, esse é o caminho. Então, se vocês tiverem um tempo e puderem fazer isso, posso garantir a vocês que essa proximidade vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai se sentir melhor amigo aí dessa turma, desses 8. Oi, Ari. Oi, Ari, vamos tentar de novo? Tá me ouvindo? Nós não estamos te ouvindo, Ari. Tu tá no notebook ou no celular?
Não estamos te ouvindo. Tu tá num equipamento que não tá conectando o áudio. Tá ouvindo agora? Agora sim. Diga lá, Ari. O Zoom puxou o áudio de um outro fone de ouvido meu que está por aqui. Então foi isso. Primeiro, parabenizar o trabalho. Eu acho que algumas pessoas estranharam, né, a projeção de futuro. Eu acho que isso é um desafio grande, né? Eu acho que está totalmente correto, conforme vocês mesmos falaram, que a projeção de futuro que é importante nesse momento para a gente pensar no que a gente pode melhorar. As qualidades a gente sabe que nós já temos. E eu achei tão interessante as visões de vocês, que vocês colocaram algumas coisas que, inclusive, já estão sendo monitoradas. Falaram do Quintal Debet, já vai sair em Joinville um espaço desse, tá? Tem um escritório de arquitetura que a gente trabalha, e a gente tenta localizar necessidades da cidade e apresentar para alguns empreendedores que nos procuram. Então, disso veio o Baking, que é uma cafeteria que ela é um pouco mais cosmopolita, ela é mais parecida em Nova York. A gente tem a Fiorello também, que é mais uma casa de casa, é um terreno para você descer do seu apartamento e tomar um café. E o Quintal Debet vai ter também uma opção, tá? Acho que eu não posso dizer o endereço ainda, mas também foi feito um estudo sobre isso. Então, complementando o que a nossa amiga falou ali, né? E alguns empreendedores não sabem o que fazer, isso é muito importante. Na verdade, o empreendedor ir atrás da informação. O trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, detectar as necessidades e entregar exatamente o que o público precisa. Vocês perceberam várias necessidades, tá? E o que deu o ok aí foi quando vocês citaram exatamente uma necessidade que a gente já tem levantado e já está sendo executada. Parabéns para vocês. Muito bom saber, Ari. Tomara que a gente possa ter outras novidades aí no curto prazo, que tu possa contar, abrir o jogo todo aí pra gente. Obrigada, Ari. Legal, que bom que a gente está no caminho. E o resto da turma aí que tá quietinha, tô imaginando que tá tudo certo, que tá tudo ok, que a gente está se conectando aí com esses 8 personagens e que todos serão recebidos em Joinville com tapete vermelho, né, gente? Eu gostaria de falar. Oi, Rose. Eu queria parabenizar, vocês conseguiram sintetizar as nossas aflições como gestores do turismo da cidade, conseguiram trazer de uma maneira lúdica e mais apresentável para nós aquilo que a gente já espera da nossa cidade há muito tempo, que a gente consiga diversificar o nosso cardápio de ofertas e principalmente trabalhar que o joinvilense conheça Joinville. Conceição e eu, aí, que já somos quase dinossauros do turismo, a gente fala isso ano após ano, de que a gente precisa, de que o Joinville não indique que não tem nada para fazer, que vá só para a praia, como nossa amiga falou. Então, parabéns. Vocês conseguiram resumir e dar um up naquilo que a gente sonha para Joinville, uma cidade tão grande, com tanta oferta e que não é explorada. E como o Ari disse aí, se procurar bem, dá para investir, dá para fazer, né? Então, parabéns, realmente, todo esse tempo que a gente tem dedicado e estudar e pensar, está revertendo naquilo que a gente espera que Joinville se torne amanhã, depois ou no futuro. Parabéns, muito obrigada. Nós que agradecemos, Rose. O que a gente quer é isso, né? É traduzir o olhar de vocês, as expectativas, as aflições, vou usar o teu termo, as aflições de vocês para o projeto, para as estratégias, né? Então, essa é a intenção mesmo desde o início. Por isso, a nossa insistência de ter vocês sempre em todos os encontros, né? Agora vocês estão entendendo o porquê. O porquê que a gente insiste sempre, bate sempre nessa tecla de ter vocês, a participação de vocês nos encontros, né? Agora eu acho que está bem claro o motivo. Vocês estão se vendo, né? Vocês estão vendo esses anseios, essas aflições, essas expectativas, essas necessidades agora no que a gente está trazendo. Era isso que a gente queria desde o início, né? Então, obrigada, Rose, pelo teu apoio, pelas tuas considerações, pela tua participação sempre tua e de toda a turma aí do turismo que está atrás, né? De fazer Joinville, sim, uma referência. Obrigada. O Henrique também pediu a palavra. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo muito bem. Ótimo. Hoje eu consegui participar. As outras vezes, internet e tal, não dava certo. Obrigado, Giorgio, pela tua perseverança em estar nos enviando. E eu quero, nesse momento, homenagear a Rose e a Conceição, que sabe de tantos sonhos de ouvir de nós todos aqui, todos esses desafios, e estou emocionado, as borboletas estão aqui mexendo comigo,
em ver essa questão, em ver como foi apresentado esse lugar, essas pessoas, esse estar no lugar delas, de fato, é um presentaço. E quero, de fato, sublinhar o que a Sabrina colocou. Eu entendi quando ela colocou no aspecto, e creio que na próxima semana vamos estar apresentando, quer dizer, nós temos algumas referências, né, que é o Parque Merocales, outras referências, mas bem como já foi frisado, a própria Rose também falou, do que nós temos lá da Serra até a Babitonga, Deus Santo, é tremendo, é tremendo. Então, obrigado por essas 8 apresentações, por esses turistas que nos visitam e, de fato, muito joinvilense não conhece Joinville e a gente que vem de fora fica babando com aquilo que vê aqui, né? Então, eu quero dar os parabéns, eu estou aprendendo a conseguir parar toda a correria hoje e dizer eu vou estar sentado aos pés das mestras e mestres aqui do turismo e acredito no turismo, acredito nesse potencial. Venho de lugares que não tem 99,9% do que tem Joinville e por isso acredito que dá para fazer, que juntos essa turma aí podemos fazer muito mais. Então, muito obrigado por esse ensino, por essa experiência, por esse jeito novo de nos fazer viajar, vislumbrar junto com o turista, junto com o joinvilense nessa nossa cidade. Eu queria somente registrar isso com gratidão pela visão, pelo aspecto pedagógico aqui apresentado, neste mosaico belíssimo que é Joinville. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Henrique, a gente que agradece teres dedicado o teu tempo, que bom que tu ainda chegou na metade, Henrique, a gente ainda tem a outra metade pela frente, então não vai faltar oportunidade para a gente se encontrar outras vezes. O Giorgio vai te mandar o nosso cronograma, que tu já deves ter, mas eu espero te ver na semana que vem, porque a gente ainda tem uma discussão super intensa na semana que vem, tá? Então, por favor, esteja conosco. Muito bom te ter aqui, prazer enorme em te conhecer e em receber as suas contribuições e o teu apoio também. Obrigada, Henrique. Luiz, conta pra gente como estão os nossos passeios. Passeio. Bom, boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, agradecer pelo belo trabalho apresentado. Realmente foi muito gratificante ver essas pessoas aí construídas. Eu gostaria só de compartilhar um pouquinho da experiência nossa aqui com relação à bicicleta, né? Eu organizo um grupo de pedal todo domingo de manhã e nesses pedais a gente vê que são joinvilenses que participam, né? E realmente o desafio grande está aí em fazer o joinvilense conhecer a própria cidade. Em alguns momentos a gente faz um passeio mais turístico, né? Passeando pelos Portal do Mar, lá na região do Vigorelli, rota de museus e tudo mais, e a gente começa a explicar e mostrar a cidade para o próprio joinvilense. E muitos realmente se admiram, né, do potencial que existe em Joinville e que não conheciam. Então, eu acho que esse é o desafio, né, fazer o joinvilense realmente conhecer a cidade para poder difundir e mostrar o potencial que nós temos. Seria isso aí, a experiência que eu queria compartilhar. Obrigada, tá bom? Obrigada, Luiz. A gente sinceramente acha que o cicloturismo, seja para o morador, seja para o visitante, é uma super oportunidade, um super potencial de Joinville e do entorno. Então, a gente realmente acha, a gente já tentou pincelar isso, né, nas nossas personas, porque a gente acredita nessa como uma das estratégias de valorização e de posicionamento da cidade, né? Então, a tua participação aí, dos teus pares, é super importante. Eu tenho uma super amiga, que ela é de um grupo de pedal aqui de Floripa, e ela tem uma turma de, sei lá, 20, 30 anos, eles pedalam desde os 18, 20 anos, sei lá, ela tem minha idade, e eles sempre, 3, 4 vezes por ano, vão para points diferentes, assim, para pedalar em grupo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E eu vejo o quanto isso além de ser importantíssimo na vida dela, é como oxigênio para ela, para a turma dela, mas eu vejo o quanto isso é um segmento profissional em muitos lugares do Brasil e do mundo, e o quanto isso é um indutor, sim,
de visitação e de turismo e, né, da própria economia criativa do lugar. Então, a gente super acredita, tá, Luiz, nesse segmento, nessa estratégia, e ficamos muito felizes na última semana que a gente conversou, que tu estiveste conosco, quando tu falou aí desse projeto de novas trilhas, né, de cicloturismo para Joinville e para o entorno. Então, vamos intensificar e potencializar isso. Conta com a gente. Diga, Luiz, querias complementar? Justamente chegar ao ponto, né, de mostrar onde existe um cicloturismo, onde tem uma estrutura de bicicleta, realmente mostra uma realidade de qualidade de vida na cidade. Sim, né? sim. Onde tem o respeito por um próprio ciclista, né, tendo esse espaço aí também. Então, cidades desenvolvidas que têm essa característica de uso da bicicleta são cidades, em grande maioria, bem desenvolvidas, onde tem muita qualidade de vida. Uhum. É isso aí. Vamos para frente. Obrigada, Luiz. Mais alguém, turma? Eu queria fazer uma fala rapidinho. Diga, Jorge. Mais uma vez, parabenizar o trabalho realmente de vocês. Eu estou muito feliz com a evolução, né? Há 3 meses atrás a gente falava de começarmos um trabalho, a gente vê agora, né, há 90 dias mais ou menos trabalhando. Tomando forma. Justamente tomando forma, né, a evolução e o engajamento de todo mundo. Estou realmente bem feliz, bem satisfeito mesmo com esse projeto. Eu só queria reforçar isso, né, eu já tenho compartilhado contigo, com a Milena, enfim, da preocupação realmente que eu tenho com relação ao morador, né? A gente, lógico, todos aqui são moradores, né, mas geralmente estão representando alguma entidade, uma instituição, uma empresa, enfim. Mas a gente ainda tem aí o desafio de poder chegar no morador mesmo lá que, né, muitas vezes não tem uma relação direta com esse trabalho que a gente está desenvolvendo, enfim, está no seu cantinho lá, quietinho, então a gente precisa, de repente, de alguma forma, ativar esse morador para que ele possa ser um defensor da cidade, assim como comentou a Thalita, né, que passa pela Rua das Palmeiras e fotografa e tem orgulho daquela rua. A gente precisa fazer que todo mundo tenha orgulho da Rua das Palmeiras e da cidade como um todo, né? A gente sabe que nenhuma cidade é perfeita, mas não é por isso que eu vou ficar, né, falando para todo mundo. Eu falo isso, de repente, né, em casa. Eu não vou ficar externalizando isso para quem é de fora, botando nas mídias, enfim. Então, eu acho que, né, a gente precisa, de repente, mudar um pouquinho essa mentalidade, esse mindset do morador, e ele perceber que se ele vive aqui, ele ganha o dinheiro dele aqui, ele tem que falar bem, ele tem que querer uma cidade melhor, né? E não é que, de repente, criticando e metendo pau, enfim, que vai conseguir construir isso, né? Então, eu acho que talvez o nosso desafio ainda, enquanto grupo organizado nesse trabalho, é realmente conseguir chegar lá na ponta e fazer com que a gente possa mudar essa mentalidade. E até eu provoquei ali no chat, ali, acho que no comecinho ali, talvez a gente começar, de repente, printar nossas participações e começar a divulgar mesmo nossas mídias, né? As pessoas, de repente, começar a tomar, ter interesse por esse projeto, começar a se perguntar o que é, começar a entender um pouquinho mais, daqui a pouco, não sei se vai ter tempo de participar, mas pelo menos, de repente, ter, né, a consciência de que está sendo feito um trabalho importante para a cidade, né, e que se ela é moradora da cidade, é um projeto que vai beneficiar a cidade como um todo, por que não, né, contribuir de alguma forma, ainda que seja falando bem da cidade, né? Então, eu deixo, de repente, né, só esse detalhe que realmente é algo que ainda me preocupa de certa forma, mas acho que a gente vai conseguir achar alguma alternativa para que a gente, de fato, possa, de alguma forma, impactar positivamente esse morador e que ele venha, né, a se unir a esse grande projeto. Então é isso. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, né, a toda a equipe do Edit. E contamos aí com a participação de todos, né, na sequência, aí, entre hoje e amanhã eu começo a divulgar também, né, o link para participação na semana que vem. E também esse conteúdo, depois eu compartilho com todos, a Gisela vai me passar, eu compartilho também com todos para que vocês possam aí revisitar aí e estarem preparados para o workshop da semana que vem. Minha parte é isso. Obrigado a todos. Tá combinado, Jorge. Só sobre essa tua fala, eu acho até que eu já contei para vocês, mas eu li uma pesquisa tempos atrás que o gaúcho é o povo mais orgulhoso do seu território, né, no Brasil. Então, vamos aprender com eles. A gente nunca vê o gaúcho falando mal da sua terra, ao contrário, né? Tudo que é deles é o melhor, tudo que é deles é o máximo. As cidades que eles moram são sempre as mais bonitas, a cultura deles é sempre a mais interessante. E eu não tô aqui para dizer que é ou que não é, eu tô aqui para contar para vocês que eu li isso, que isso é um dado de pesquisa e que o gaúcho é muito orgulhoso, né, do que é dele, do território dele, de onde ele vive, da cultura dele. Então, acho que vale a gente olhar aqui para o nosso vizinho, olhar um pouquinho para o lado, né, complementando essa fala do Giorgio, e aprender um pouquinho o que está dando certo e ter orgulho do que a gente tem, porque a gente tem realmente... E assim, gente, a gente tem a oportunidade de, ou trabalhando, ou passeando, viajar bastante,
E se a gente se comparar com o que a gente tem, né, no Brasil e por aí, a gente realmente tem muita coisa. Tem muitas coisas maravilhosas, tem muito potencial, tem uma geografia exuberante, paisagens incríveis, um povo que dispensa comentários. Então, claro, a gente sempre tem desafios, sempre tem coisas que nos incomodam, mas se a gente colocar na balança, o saldo é muito positivo, né, gente? O que a gente tem é muito positivo. Então, vamos olhar para o que a gente tem de bom e falar bem do que é nosso, porque o nosso posicionamento começa por aí, né? Então, só complementando a tua fala, Giorgio, é isso mesmo, né? É falar bem do que é nosso, porque a gente tem muita coisa boa. Eu não sei se a Bernadette quer falar. Bernadette. A Bernadette está só dizendo que as falas estão muito interessantes e agradecendo o aprendizado. Eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Eu queria falar mais uma coisinha, porque agora o Giorgio falou um negócio que voltou de novo a minha percepção do início, que é o que eu tive, que eu talvez eu não expliquei direito. Que é bem isso. A gente da classe média de Joinville é uma galera que tem muito... Então ela vai final de semana, ela sai de Joinville. E é essa galera que reclama que Joinville não tem nada para fazer. Porque eu fico pensando, o meu funcionário que trabalha aqui, ele não faz nada. Ele não vai na praia, mas ele faz muito pouca coisa. Ele tem um dia de folga, ele não faz muita coisa. Ele fica em casa limpando a casa. Ele não tem o hábito de sair no dia da folga dele para fazer alguma coisa na cidade. Então ele vem de um reflexo, às vezes, da pessoa com que ele trabalha, do meio com que ele convive, que é onde ele se baseia, né? Ele pergunta, o que Joinville tem? Aí eu, da classe média, que tenho dinheiro para fazer alguma coisa em Joinville, digo, Joinville não tem nada para fazer. E é nisso que eu falo que a gente tem que desenvolver atrações para o próprio joinvilense da classe média, sabe? Para que ele tenha um dinheirinho no final de semana que vão viajar, que é a classe média, né? Classe média alta, porque o pessoal de uma classe mais baixa não faz isso no final de semana, ele fica em casa no dia da folga, né? Ou eventualmente ele sai, mas ele sai uma vez por ano, 2 vezes por ano, ele sai muito pouco. Eu acho que é exatamente esse nicho que a gente tem que explorar, de achar atividade para essa galera fazer, né? Não é criar coisas assim mirabolantes, não é isso. É criar coisas simples, né? Que a gente exatamente aí que a gente tem muito potencial, mas é estruturar isso que a gente tem para conseguir atender com que ele venha num final de semana que tenha bastante atração, que ele fale, não, eu quero voltar porque eu não fiz tudo o que eu tinha para fazer. Eu explorei lá a parte náutica, mas eu não fiz tudo. Mas isso tem que começar criando atrações para o próprio joinvilense de classe média, né? Que hoje a gente tem muito gastronomia, mas só não tem. Tipo o Parque Hemerocallis. Uma pessoa, um adulto com um namorado, ele vai uma vez no Parque Hemerocallis. Eu que tenho filho pequeno, beleza, eu vou mais. Mas assim, não é uma coisa que tu vai com muita... E aí o que mais que eu vou? Vou no Juarez Machado, eu vou uma vez, 2... Vou no café tomar mais, mas o que mais? Aí que ele entra naquela coisa de que Joinville não tem nada para fazer e ele vai para a praia no final de semana, sabe? Então acho que é bem esse nicho de desenvolver para essa galera, sabe? Não sei. Uhum. É por isso que a gente assim tentou trazer a nossa preocupação de promover algumas experiências, Sabrina, para esse tipo de público que tu está citando aí, de experiências mais democráticas, né? Como por exemplo trilhas, passeios de bike, banhos de cachoeira, parques, atrações culturais de rua, né? Quanto custa isso? Custa a ida, custa um cachorro quente, custa o preço de um chineque, que pode virar uma tradição, uma cultura, né, de Joinville, inclusive entre as classes menos abastadas, né? Então a gente está falando também de novas culturas, de novas experiências, mas experiências que se repetem. Vamos pegar aqui em Floripa, por exemplo, né? Se pegar a Beira-Mar. A Beira-Mar tem aqui um passeio maravilhoso, democrático. Quanto custa? É disponível para as pessoas, mas quem frequenta aqueles lugares é um poder aquisitivo um pouco melhor, porque a galera que mora ali, o cara que trabalha ali de diarista no negócio, ele pode até caminhar para pegar o ônibus, mas ele não sai, não bota a roupinha dele e vai caminhar na beira-mar, porque ele mora longe. É como eu vejo que o meu funcionário, vários não conhecem um Garten Shopping,
né? Porque eles moram mais para a Zona Sul, então eles acabam não indo. É democrático, vai lá, ninguém paga para entrar no shopping. Mas eles acabam não indo nesses lugares, tu entende? Entendo. É isso que eu E essa vejo, preocupação assim, que a gente está tentando trabalhar, né? De promover essas experiências, aproveitando o que Joinville já tem, ou que o Joinville pode ter, né? Mas experiências que sejam para qualquer classe social, experiências na cidade, como, por exemplo, as atrações de rua, como, por exemplo, os parques, como, por exemplo, o cicloturismo, né? Os passeios de bike. Então, experiências dessa natureza, né? A gente trouxe de novo a história do Chineque. A gente aí em Joinville, por incrível que pareça, tinham pessoas que não sabiam o que era Chineque. Eu não sabia, que sou de Floripa, tudo bem, mas tinha algumas pessoas aí de Joinville que não sabiam o que era o Chineque, né? Então, são essas preocupações, assim, que a gente tentou trazer, essas aflições, como diz a Rose, que a gente tentou trazer para essas experiências. Então, sim, a gente está alinhado com essa tua preocupação também, tá, Sabrina? Oi, Oi, Sabrina. Eu só queria comentar rapidinho. Andréia, oi, Andréia. De vocês falaram da Beira-Mar e tal, e eu acho que um exemplo, assim, que está acontecendo aqui em Floripa, que é muito claro para a gente como os equipamentos, eles mudam a cara da cidade, foi a ponte. Vocês devem ter acompanhado a novela de 30 anos da ponte aí, né? E uma vez que a ponte foi, durante esses 30 anos, isso gerou muito incômodo na cidade, opiniões muito conflitantes, gente não querendo mais a ponte, gente achando que era importante. E uma vez que a ponte foi reinaugurada, mudou completamente a paisagem de todo o entorno lá, das cabeceiras da ponte em si, e é um passeio absolutamente democrático. A gente vê todas as classes sociais, todas as faixas etárias, as pessoas, elas se apropriam da ponte, isso gera um sentimento de pertencimento da cidade. O parque na cabeceira da ilha mudou, era um parque que estava abandonado, ele mudou. E ali no entorno a gente tem vários food trucks, vários eventos acontecendo, na época que podia acontecer evento, mas várias atrações para realmente chamar o povo e fazer a população se sentir parte daquele espaço da cidade. Era só uma questão para alinhavar um pouco o que a Sabrina estava falando. Eu queria aproveitar esse gancho que a gente tem falado e tem observado. Isso aconteceu, André, em dada medida, no Mirante aqui também, que também é bem democrático o espaço, que muita gente usa, de classes sociais variadas, e aconteceu isso aqui no Mirante também. Mas eu queria chamar a atenção, Gisela, para pegar esse gancho aí, por causa da nossa autoestima, sabe? A gente tem a tendência, nosso piloto automático é criticar a cidade, né? De qualquer forma, porque aqui não tem nada para fazer, porque isso, porque aquilo, independente de classe social até. Agora falando meio no geral, assim. A nossa tendência é criticar. Isso não é de agora, isso é de tempo, é a nossa cultura. E eu acho, Gisela, que a gente pode aproveitar o place branding para dar um start num novo modelo de pensar a respeito da cidade, no novo modelo de autoestima da cidade. A gente viu nas nossas reuniões, em dado momento, vinha isso de alguma forma, que a gente critica muito e tal. Alguns criticavam mesmo, né? E apontavam as coisas, e ok, é válido também, mas a gente para a gente mesmo, a gente para fora, a gente para a gente pode criticar e fazer, né, a lavação da roupa suja que precisa ser feita. Mas a gente daqui para fora, a gente precisa falar bem da nossa cidade, né? Em que pese todos os problemas que ela tem e tal, mas a gente tem muito, Joinville é uma riqueza, a posição geográfica, a história de Joinville, enfim, nós temos muito para explorar, e aqueles pontos de atenção são matéria-prima para o empreendedorismo, né? Nós vamos ver, a Gisela já falou, né? Mas eu vejo que tem muita oportunidade de negócio, de empreendimento, coisa que não é fazer negócio, não é reinventar a roda, nada disso, mas ali tem muita oportunidade de empreendedorismo que pode surgir um negócio novo, simples, pequeno, mas que atenda aquela necessidade daquela persona que ela nos aponta como uma necessidade, né, como uma demanda. Mas, principalmente, eu acho esse gancho aqui da autoestima da cidade. Eu acho que a gente tem essa oportunidade com o Place Brand de tentar, muito difícil, isso já foi tentado em outras épocas, outros momentos, de outras formas, mas agora eu estou sentindo assim uma forma mais técnica, construída a várias mãos, democrática. Aqui tem um público muito
heterogênea, né? De conflito de interesses, inclusive. Mas todo mundo participando, está todo mundo até aqui até agora, né? Já, sei lá, já estamos quase com 2 horas de evento e todos foram assim, né? Então todos temos esse amor pela cidade. E eu acho que aí a gente tem que começar a verbalizar isso que a gente não fez até aqui. Uhum. Obrigada, Jalmei. Esse é o caminho. E aqui está a Francine no chat e a Luciane também corroborando com essa ideia de mudar o discurso, né? O nosso próprio discurso morador em relação à cidade, né? Então, esse é de fato o caminho. Começa por nós, né, gente? Eu vou passar a palavra para a Milena, eu acho que ela quer fazer as considerações dela e encerrar, né, Milena? Tomar o nosso café, que já são 4 horas. Isso, Gi, eu tenho outra reunião agora, vou comprar um chineque e por fazer favor. um festique. E vou, assim, o que eu entendo da fala da Sabrina, e eu concordo com ela quando a gente fala muito, né, que não tem o que fazer e que é mais a classe média que fala isso. Eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, a nossa faxineira do Sebrae, ela é uma pessoa mais simples, com faturamento menor na família dela, mas ela está postando foto quase toda semana, ou numa praia, ou numa praça, ou no parque, ou indo enfim, numa rua, bater foto com flor, ou, enfim, eles também fazem esses passeios e não só a classe média, né? E eu entendo que isso é bastante cultural de Joinville. A gente vem de uma cultura muito operária, de trabalho para casa, casa para trabalho. E isso está mudando ao longo dos anos consideravelmente, né? A gente tem visto esse movimento, tanto do joinvilense quanto das pessoas que vêm de fora, influenciam muito a nossa cultura, de ter essa parada, essa etapa de passeio, essa etapa de conhecer o que tem, enfim. Então, essa provocação que a gente traz com o Place Branding e até com a questão dos pontos de atenção como a gente pode melhorar a nossa comunicação e como a gente mesmo vai alterar essa cultura do não tem nada, do ficar em casa ou do ir para a praia, né? Nós vamos fazer essa mudança de cultura. Nós vamos fazer essa indicação para as pessoas que vêm visitar a gente. Então, a Sabrina faz isso muito bem com o blog dela, que mostra, né, o turismo de Joinville para o joinvilense. E, inclusive, eu postei hoje o nosso guia de Joinville, convidando o pessoal que é de Joinville a, no feriado, conhecer os nossos pontos, né, os nossos imperdíveis. Vamos conhecer o que a gente tem e participar. Então, eu agradeço vocês por esse trabalho, convido para continuar com a gente, porque a gente ainda tem trabalho, a gente ainda tem pontos de melhoria, a gente ainda tem estratégias para lançar, e entender que essas pessoas talvez não sejam aquela nossa cultura que nós estamos acostumadas, mas sim o que a gente quer para o futuro. Então, o que a gente quer é mudar um pouquinho a nossa cultura do não tem nada para fazer e do ir para a praia no final de semana, né? E talvez isso faça também os empreendimentos abrirem no final de semana. Porque não abre porque não tem porque não abre. Então, é o ovo ou a galinha, né? A partir do momento que a gente tem, a gente começa a abrir. Então, isso a gente vê em todos os municípios do Brasil acontecer e a gente está trabalhando para fazer isso aqui em Joinville também. Vai ser esse ano? Com certeza não. Vai ser ano que vem? Possivelmente não. Mas esse nosso trabalho não morre nunca, né, Rose? Então, a gente trabalha bastante, que é para sempre melhorar. E o Sebrae está aqui, junto com o IDIT, para trilhar esse caminho com todos vocês. Mas a gente precisa que vocês nos ajudem nisso. Então, agradeço a participação e convido para a semana que vem, volta, que a gente tem mais trabalho para fazer. Obrigada. E só para fechar, Milene, já me despedindo também de vocês, é um caminho só de ida, né? É um caminho só de ida, não tem volta. Então, a gente está falando aí de um projeto, gente, que é de longo prazo. A gente deu o pontapé inicial, mas assim,
não acaba nunca mais. É mobilização, sensibilização e comunicação sem parar, sem trégua, né? Então, vamos embora todo mundo para frente. Muitíssimo obrigada pela participação, pelo investimento do tempo de vocês. Bom restinho de semana para todos e nos vemos na semana que vem, tá bom? Super beijo para todos, obrigada e até semana que vem, gente. Um abração. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.